Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro Memórias, A Menina Sem Estrela de Nelson Rodrigues. Hoje aqui com barulho de fundo de chuva, infelizmente é algo que eu não posso cortar por causa do meu microfone, mas nada que vá atrapalhar a nossa leitura, certo? Continuando aqui, ainda com a relação entre Nelson Rodrigues, Samuel Weiner, como o escrito me diz, obrigado, e também Carlos Lacerda. Vamos lá? Qualquer devoção é linda, não importa que o santo não a mereça, e mesmo que seja um santo falso. Quero crer que também existam santos canalhas, mas repito, não importa. O belo, o patético, o sublime são as duas mãos postas e a fé ingênua e forte que se irradia de não sei que abismos radiantes. Também a solidariedade, a grande solidariedade, é comovente. E com Samuel e Última Hora, fui o solidário total. Era como se estivesse disposto a morrer com um e outro e por eles. Hoje, ninguém entende a abnegação tamanha. O tempo passou e o tempo deu ao que parecia sublime um perverso e fatal toque humorístico. O que me pôs a favor de Samuel foi a unanimidade contra. A verdade é que vinha, de longe, a minha admiração por Carlos Lacerda. Eu achava que o Brasil precisava, inclusive, dos seus defeitos. Ouvia dizer, é um louco, mas eu não via o menor inconveniente nas suas danações. Entre a mediocridade e a insânia, com uma orla de gênio, eu preferia a insânia. Sim, antes um possesso na presidência do que os idiotas, passados, presentes e futuros. Assim pensava eu, e de repente veio um insano genial e começa a berrar: o tarado Nelson Rodrigues. Por outro lado, quando se referia à equipe da última hora, ele clamava: canalhas, canalhas! Não concedia nenhuma compassiva, exceção ao pessoal da faxina. Seria ótimo se, por um forte movimento interior, eu passasse a achar o gênio da véspera a besta do dia seguinte. Lembro-me de que, de vez em quando, ligava o rádio para ouvi-lo. Dentro de mim estava aberta a ferida, e repito, a ferida pingava sangue. Mas o homem começava a falar e eu reconhecia, de mim para mim, numa amargura medonha. Como fala bem esse desgraçado! Que orador formidável! Rui não chegava nem aos pés, nem Joaquim Nabuco. Se o meu nome surgia, eu desligava. Obviamente, né? Quantas vezes disse lá em casa, um cachorro, só dando um tiro na boca. Bem que eu queria sapatear em cima da admiração como se esta fosse uma víbora. Na manhã em que Getúlio se matou, vim para a última hora cedinho, passar a noite em claro, ouvindo as notícias, e pasmara para a covardia de quase todo o ministério. Apanho o ônibus, na esquina de Maxwell, e viajo em pé, pendurado numa argola. Todo o ônibus ali ria do baixinho. Parecia consumada a renúncia, ou por outra, não a renúncia, mas a deposição mais deslavada. O pobre velho voltava para São Borja. O máximo que sua humilhação inspirava era a piedade cínica da piada. O Brasil amadurecera para a voracidade de Carlos Lacerda. Sim, Carlos ia ser primeiro-ministro, presidente, rei. E se quiser sairia de casa para o catete montado no elefante como um rajá. As figuras do Nelson são incríveis, né? E então Getúlio meteu uma bala no peito. Eu imagino apanhando o revólver. Fico tecendo minhas fantasias e imaginando que Vargas terá pensado na guerra civil. Ele apertou o gatilho, e antes que morresse o som do tiro, já Carlos Lacerda caía, lá de cima, do alto de sua ambição cesariana. Sim, Lacerda estava à beira da onipotência e subitamente a perdia. Eu estava, na última hora, quando Heron Domingues irradiou a notícia. Sua voz era terrível. Aí é que está. A voz de Heron Domingues transforma o fato, mesmo banal, em história. Olhei em torno. Lembro-me de que Marita Lima, redatora da última hora, pulou na cadeira. Perto de mim, Samuel Weiner batia a máquina e continuou batendo a máquina. Tinha qualquer coisa de irreal aquela insensibilidade no momento em que o Brasil se preparava para matar ou para morrer. Só depois me disseram que Samuel já sabia, com furioso elão, estava datilografando a manchete, os títulos, os subtítulos da edição do suicídio. Para ele, para a última hora, era a salvação. Pouco depois entrava ali o meu caro e fraterno Albert Lawrence. Disse-me que, com um olhar de louco, eu vou matar Lacerda. Todas as emissoras estavam alucinadas.
Sentei-me num canto e pensava: vai começar a Guerra Civil. E Carlos Lacerda que era deposto antes do poder. Eu continuava sonhando com uma guerra de secessão, com os brasileiros bebendo o sangue uns dos outros, mas não pode haver secessão quando existe uma unanimidade. A mesma unanimidade que pedir a cabeça de Samuel Weiner agora queria beber o sangue de Carlos Lacerda. Eu a sentia por toda parte. Carlos Lacerda era o assassino de um suicida, e a unanimidade a exibir a sua face escavada e hedionda. Todos os jornais despejaram estas na rua. O cadáver de Getúlio ainda estava quente quando a última hora lançou sua edição especial. Pode-se dizer que Vargas acabou de agonizar em nossa primeira página. O gesto suicida me aproximou de Getúlio. Eu me sentia profundamente seu irmão. Por outro lado, queria me parecer que não havia apenas um morto. Politicamente, Carlos Lacerda era outro cadáver. De tarde, apanhei um ônibus. O chofer parou num jornaleiro e pediu forte: me dá aí a última hora, o Jornal do Homem. No meu canto, eu fazia uma série de reflexões torpes. O jornal ia ter dinheiro, não mais pagaria seu pessoal com liquidificadores, etc, etc. É uma característica do Renato Rodrigues nesse livro, né? Que ele não fala só bem de si mesmo, né? Ele vai dizer o que ele pensa ali e o que ele pensou, ainda que isso seja mal visto. E eu acho que é por isso que isso é um grande livro. Ele é um livro sincero. Continuando, desculpa aqui a digressão. No mesmo ônibus, um passageiro dizia a outro que Carlos Lacerda devia se enforcar no próprio cinto. Pouco depois, via eu e via todo o Brasil que Carlos Lacerda era um falso defunto político. Voltaria potencializado, da cabeça aos sapatos. Hoje, diz coisas e faz coisas absurdas, mas antes o absurdo do que a imbecilidade. Outro dia aconteceu uma que me parece lapidar. Carlos Lacerda estava no salão, sentado no meio de cavalheiros e damas da maior cerimônia. Os presentes sorviam, com inexcedível delícia, cada uma de suas palavras. Ele estava num desses momentos em que o sujeito não diz um bom dia sem lhe pingar gênio, e súbito baixa nele um tédio macio, insidioso, mas irresistível. Carlos Lacerda ainda concede 3 ou 4 frases mais. Boceja. Ajeita-se na poltrona, estica as pernas, põe a cabeça para trás, entrelaça as 2 mãos no ventre. Todo mundo acompanha, magnetizado, cada um dos movimentos. O sono veio instantaneamente. Sim, o sono veio, brotou, sem nenhuma preparação. E diante das visitas, lá estava a boca aberta, e tão aberta que se viu o ouro da obturação mais recôndita. Os presentes se entreolharam, e não sei se contrafeitos ou maravilhados. Em seguida veio o ronco. Há ainda alguns momentos de espera. Passada a surpresa, as visitas começavam a ver o fato na sua dimensão precisa. Eram vários casais, cada qual se levantou e foi saindo, na ponta dos pés, para não acordar o gênio, né? Aquele ronco deslavado parecia caracterizar o grande homem e, ao mesmo tempo, profetizar o nosso De Gaulle, sem esporas e sem penacho. Eis então a leitura desse capítulo. Ele foi escrito no dia 16 de março de 1967. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.